Maravilha! Vamos retomando então o nosso processo de ordenação. E a gente vai montar a nossa estrutura de ordenação. Então vamos só comentar, né? Como que a gente vai ordenar as coisas. Vou fazer aqui em cima, que aí pelo menos a gente vai conseguir enxergar. Vou pegar os nossos dados lá. Oi. Novamente, né? Sempre esqueço. O Romulito. Colocar aqui, tem o 11, tem o 15, tem o 5, tem o 34, tem o 20. Tá lá, nossos dados. Então aqui a gente tem o original, né? Aqui estão os nossos dados originais. Com os nossos dados originais, como que funciona o algoritmo de ordenação por inserção? Ele vai fazer, então, pegar esses dados originais e vai começar separando o que ele vai olhar. Então, ele vai começar pela segunda parte, né? Vai deixar lá a primeira, vai iniciar dessa forma. Então, por enquanto, ele está olhando o 11. Para ele, o 11 está ordenado. Então, aqui, ele está olhando apenas o 11. Ele está enxergando apenas o 11. Nesse momento, ele pegou o primeiro, ele entende que esse cara está na ordem. Não que ele esteja na ordem final dele, mas que, observando só isso daqui, ele está ordenado. E aí, ele vai pegar o segundo elemento e vai comparar. Então, o próximo passo é ele pegar o próximo elemento e comparar. Então, ele vai pegar o próximo elemento e começar a comparar. 15 é menor que 11? Não, não é. Já que não é menor, eu não preciso fazer nada. Logo, esses dois daqui, eles estão ordenados. Este conjuntinho de dados está ordenado. Não que eles estejam na ordem final, mas olhando apenas esses dois, você concorda que eles estão ordenados? 11 é menor que 15 e 15 é maior que 11. Logo, eles estão na ordem crescente. Então, eles estão ordenados crescente? Sim. Vamos para o próximo passo. Ele agora vai pegar e olhar e vai comparar. O 5 é menor que o 15? Sim. Então ele tem que trocar esses dois de lugar. Então ele tem que trocar esses dois de lugar. O próximo passo, então, será trocá-los de lugar. Aqui vai ficar o 15 e aqui vai ficar o 5. Trocou os dois de lugar. Mas ainda não está resolvido isso, porque eu tenho que continuar a testar o 5 com quem está antes dele. Então eu ainda continuo o meu teste. Então não parou aqui. Ainda tem que fazer esse teste daqui. Tem que comparar se o 5 é menor que o 11. É. E sendo menor, eu vou trocar os dois de posição. Então eu vou pegar esse cara daqui e vou trocar de posição. Vou pegar, colocar o 11 e o 5. O que você tem de garantido agora? O garantido é que, olhando para esses três elementos, olhando para esses três elementos, independente dos outros, esses três estão na ordem. Não necessariamente eles precisam estar na ordem final, mas esses três estão ordenados. Isso aí eu tenho certeza. Agora, o que ele vai fazer? O algoritmo vai pegar o próximo
que é o 34, e vai comparar 34 menor que 15? Não. Então, quer dizer, então, que se eu colocar esse cara aqui junto, esses quatro elementos estão ordenados. Esses quatro elementos estão ordenados. Não necessariamente estão em sua ordem final, mas os quatro estão ordenados. E agora a gente vai comparar com o último, fazendo a comparação do 20 com o 34. Fazendo a comparação do 20 com o 34, 20 é menor que 34. Se é menor, eu tenho que trocar ele de lugar. Então, 20, 34. Ok? Feito isso, eu vou fazer a comparação do 20 com o 15. 20 é menor que 15? Não. Se não, isso daqui para. E agora, por consequência, os meus dados estão ordenados. E eu não preciso mais fazer nada. Ele comparou o último e viu 34 é menor que 20? Não, tá certo, ele vai parar ali, não vai mexer mais, já está na ordem, né? Então isso daqui garante a minha ordenação. Esse é o procedimento que ele vai fazer. Ele faz um monte de passos, né, para testar isso. O nosso algoritmo, então, vai ter que fazer exatamente esses passos. Vamos tentar desenhar isso daí, como ficará. Não que fique tudo bonitinho da primeira vez, mas vamos tentar, né? A gente vai ter então a nossa posição, né? Ela não é necessariamente o zero, tem que ser o início, o começo, porque eu tenho que fazer a ordenação dentro dessa faixa de valores. Fazendo dentro dessa faixa de valores, a primeira posição é essa daqui. E eu vou começar a comparação. Eu vou pegar e eu vou varrendo, lendo para frente. Então, se eu observar aqui, o que eu estou fazendo é separando esse primeiro, que é a minha posição inicial, e eu quero comparar com a minha próxima posição, que é o início mais um, que está nesse conjunto, é o início mais um desse conjunto. Então, eu vou comparar com ele. A minha comparação aqui está funcionando, posição inicial com a primeira. Só que isso só funciona a primeira vez. Depois que eu faço isso daqui, eu tenho que mudar a minha posição para anterior à posição atual. Então, o atual tem que receber, né, a posição tem que receber o atual menos 1, né? Ou, se você fizer isso depois do teste, ele vai receber a posição, vai incrementar para a próxima, e esse aqui ficou com o valor da posição anterior. Vamos ver se muda alguma coisa com essa estrutura. Compilou, rodou. Opa, eu tenho que colocar em comentário aqui. Desculpa. Desculpa. Agora vai. Compilou. Olha que legal. Ele não movimentou nada ainda. Não deu certo. Ele não conseguiu movimentar. E faz sentido ele não movimentar. Faz muito sentido ele não movimentar. Por quê? Porque, na verdade, eu estou tentando sempre comparar a posição atual com a anterior, posição atual com a anterior, posição anterior, atual com a anterior, posição atual com a anterior, e isso não dá certo. Porque a gente não precisa comparar com a anterior. A gente precisa comparar com todas as anteriores, e aí vem a palavrinha mágica, enquanto for menor. E por que o enquanto é a palavrinha mágica da vez? Porque você concorda que os conjuntos que vão ficando sempre para a esquerda, olhando de frente, né, vindo para a esquerda, eles estão ordenados? Então eu não preciso ir testando até o final. Eu só preciso testar. Pô, não é menor que esse, para aqui. Então é um esquema de otimização do nosso algoritmo.
Uma coisa, então, que é perceptível não é se, é enquanto. Então, aqui é um while. Então, primeira coisa que acontece é isso, é um while. E uma coisa muito importante, eu não estou fazendo a comparação da forma correta. Eu vou declarar a minha posição, declarei. Só que a minha posição, ela tem que realmente vir aqui e pegar o valor da posição atual. Perdão. Então eu posso chamar isso daqui para ficar um pouco mais fácil, né? Vou chamar de posição atual. E ela precisa também da posição anterior. Que é exatamente a atual menos 1. Ok? Então, o que eu vou fazer agora é testar se a posição atual ela é menor que a posição anterior. Se for, ela está na ordem errada. Eu preciso trocar. Então, eu vou trocar a posição atual com a posição anterior. E não importa a ordem aqui, vai trocar mesmo, então não tem problema nenhum. Se isso daqui for verdade, ele vai fazer a troca, o nosso troca funciona, D para, e aí a gente pode tentar ver se muda alguma coisa. Vamos verificar agora o que está acontecendo. 3 erros, porque eu devo ter inserido algumas coisas sem declarar, obviamente. Para variar um pouco, eu declarando as coisas zoadas. Agora sim, rodando. Eu não estou vendo nenhuma modificação. Vamos ver agora como é que fica. Eu acho que eu sei por que não. Eu comentei, né? Putz, eu tô com um comentário lá em cima. Olha lá, comentário. Vamos ver. Aqui. Agora sim, mudou. Para comentário é óbvio que não ia funcionar, né? Idiota. Na minha brincadeira, ele está testando. Esses dois, troca? Não troca. Esses dois, troca? Troca. Aí mudou de posição. Vai ficar agora a comparação do 15 com o 34. Troca? Não. Mas o 20 com 30, o 34 com 20 vai trocar. E aí vai mostrar. Só para a gente ver as trocas, deixa eu ver onde que eu posso imprimir as trocas. Depois que troca, eu vou mandar imprimir. Imprimir. Setor. E aí, só o primeiro e último. Olha só o que está acontecendo. Ele fez a primeira troca. Ele trocou quem com quem? Trocou esses dois de lugar. E depois, ele trocou quem com quem? Esses dois de lugar. Só isso que ele fez. Só esses dois que ele conseguiu trocar. O que está acontecendo é que eu estou fazendo a troca, mas eu não estou continuando. Por que, que eu não estou continuando? Porque aqui eu estou vendo a posição atual com a posição anterior. E, na verdade, eu tenho que fazer um processo um pouco maior do que isso. Porque o que eu te disse é o seguinte: quando eu fizer o teste, né, vou testar agora a posição 5 com a posição 15. Vai trocar os dois. Vou ter que testar também a posição que está o 5 com a posição que está o 11. Então ele está andando para trás. E na verdade o que eu estou fazendo aqui é simplesmente testando com a posição que está antes. Mas eu não estou mandando ele continuar o teste. Por que, que eu não estou mandando continuar o teste? Porque esse valor daqui não está sendo decontado. E aí eu tenho que decontar. Só que a decontagem aqui, ela vai ter que ser dos dois. Para que isso fique mais esquematizado, para que eu não precise reatualizar isso daqui, né, fazer
posição atual menos menos, posição anterior menos menos, andar com as duas para trás, eu vou fazer da seguinte forma. Vou chamar apenas, novamente, né, novamente, posição e posição. E eu vou trabalhar com posição menos 1 ali. Opa. E agora é posição com a sua posição menos 1, ou seja, com a posição anterior. Por que que eu tirei as variáveis? Porque senão eu tenho que fazer sempre com que a minha variável ela seja decrementada. Só que eu não tenho uma, eu tenho duas, eu vou ter que ficar mexendo nas duas. Agora, eu tenho uma, mexi, ele vai testar. E é o que ele está fazendo. Nesse caso, ele testou esses dois e depois esses dois. Você viu que ambas as variáveis, elas deslocaram um. Então, ela fez isso daqui, ó. Colocou um. As duas. Eu preciso fazer esse deslocamento. Ou seja, se eu tiver somente posição e trocar por posição menos 1, ou tanto faz, posição menos 1 trocar por posição, se eu decrementar a posição dentro do meu laço, então vou decrementar aqui dentro do laço, ele vai andando para trás. E aí, beleza. E aí eu vou até o final. Então, compilou, fiz o teste. Eita! Ó, mas tudo bem que deu um erro aqui. Deu um erro. Era esperado. Só que olha só, o 5, ele trocou com 15, ele testou esses dois. Depois, fez a troca. Agora, ele vai testar o 11 com 5. Ele trocou esses dois. Logo, esses caras estão ordenados. O problema está ocorrendo que está rolando um array index out of bounds. O array index out of bounds, ele está estourando o limite do vetor, ou para cima ou para baixo. Nesse caso, para baixo, para antes do zero. E faz sentido, porque eu estou decontando, né? Então, eu estou indo. E eu não digo quando parar. Então, o meu laço condicional não está dizendo quando parar. E esse é o problema. Ele não está dizendo quando parar. Eu preciso verificar e parar quando a minha posição for igual a zero? Não. Porque se a minha posição for igual a zero, ele cai lá zero, menos um, menos um. Então, quando minha posição for maior que zero. Enquanto for maior que zero, ele faz. Menor que zero, ele não faz. Então, eu posso colocar aqui, ó, posição seja maior que zero. E, mais uma vez, a gente usando lá a nossa mágica do E inteligente, se esse cara daqui for igual a zero, ele não testa nem o resto. Então, não dá problema. Ele estoura o laço aqui. Já deu falso. Não precisa nem ver o resto. E olha só que legal. Compilou, rodou. Agora ele fez bonitinho, ó. E ordenou. Show de bola. Ele conseguiu ordenar, então. Ele pegou o primeiro, ele fez a primeira troca, que foi essa. Depois fez a segunda troca, que foi essa. Depois ele fez a terceira troca, que foi essa. Não, que foi essa daqui, né? Fez a terceira troca, que foi essa. E parou. E aí, ele ordenou. E esse algoritmo, ele para nesse ponto. O problema é você conseguir entender que ele tem que ir voltando. Mas ele não volta esse parado e o outro vai andando. Ele tem que voltar os dois ao mesmo tempo. Sempre ele vai voltando os dois ao mesmo tempo. Então, a grande sacada é isso daqui, ó. Eu vou andando com os dois ao mesmo tempo. Só que isso aqui vai chegar num ponto que vai estourar o meu array. Então, tem que ter uma condição para a gente parar. Então, a gente faz uma condição de parar e aí pode usar isso daqui. Sem problema nenhum, a gente faz a ordenação. E aí, essa é a ordenação por inserção. Ele vai sempre buscar colocar no lugar correto. Para que a gente possa entender e visualizar o que está acontecendo, é legal a gente ver as comparações que estão acontecendo, né? Para isso, acho que seria bacana a gente montar uns logs de saída, né? Colocar lá para eles imprimir algumas coisinhas. Esse aqui está funcionando, belezinha. Eu vou tochar uns print da vida e antes eu vou colocar // log, que aí qualquer coisa é só comentar os prints de baixo e tá tudo beleza, né? Esse imprime daqui faz parte do nosso log, beleza? A gente está imprimindo esse negócio aqui como parte do nosso log.
Então, eu vou começar a imprimir algumas informações que vão nos ajudar a entender melhor o nosso algoritmo e o funcionamento dele. Então, a gente vai imprimindo algumas informações para que, no final, a gente consiga ver como que está funcionando. Então, vamos lá. Estou montando o meu log para a gente ver na tela o que está rolando. Vou fazer lá o meu system.out.println. Vamos ver o que eu vou imprimir, né? Eu quero ver qual que é a posição atual. Vou imprimir a posição. Toda hora eu vou imprimir a posição. Por quê? Eu quero ver justamente isso daqui, ó, de informação. Posição atual é 1, então ele está aqui. E ele está comparando esse com o anterior. Posição atual é 2. Então ele está fazendo 0, 1, 2. Ele está comparando com o anterior. Posição atual é 3. Então é essa daqui. Ele está comparando com a anterior. E é isso que com 3, né? Ele está comparando com a anterior. 4 é essa daqui, 0, 1, 2, 3, 4. Está comparando com a anterior. E eu quero ver agora que eu já sei quais são as posições. Eu vou colocar esse cara para imprimir aqui no início também. Posição 1. Tá lá. Mas sempre começar para ele comparar com a posição que ele está testando atrás, né? Então, eu vou fazer ele comparar com a posição do anterior do vetor. Literalmente, eu quero ver isso daqui, ó. Eu quero imprimir esse teste. É esse teste que eu quero ver. System, out, print. E eu quero ver esse teste. Vamos lá. Teste. Eu quero ver esse teste. O que eu estou testando? Eu estou testando se o vetor na posição, então estou testando se o vetor na posição ele é menor que o vetor na posição menos 1. É esse o teste que eu estou fazendo aqui. Show? É isso que eu estou testando. Vamos ver o que ele já vai mostrar para a gente. Olha lá o teste. Então ele começa testando. 15 é menor que 11? Não, não é. Não faz nada. 5 é menor que 15? É. Troca. Aí ele faz a troca. Então isso daqui está acontecendo. Joia. Esse teste já está sendo mostrado. Só que dentro do laço, ele vai fazer a troca. Também quero imprimir aqui o que ele está trocando dentro desse laço, né? O que ele está trocando dentro desse laço? Eu vou pegar e falar, elemento, valor na posição, elemento da posição atual. E aí eu vou imprimir o elemento da posição atual, que é justamente o vetor na posição. Então é isso daqui. E o elemento na posição anterior. Que é justamente a posição menos 1. E dentro do laço ele vai mudando também. Então, só para a gente ver, aqui, ó, agora ficou legal. Estou testando primeiro isso daqui. Então, é o nosso teste. Deixa eu só arrumar aqui para a gente ver. Alt Tab, voltou. A gente vai fazer o teste inicial. Ele vai cair dentro do while. Não é menor. Pula. Aí ele vai mudar a posição para 2. Mudando a posição para 2,
ele vai pegar e testar se o 5.000 é menor do que o 500. É. Então, ele vai pegar os 5.000 e vai fazer a troca dele pelo 15.000. Vai fazer a troca dos dois. Trocou. Agora, ele vai testar os 5.000 com 11.000. É menor? É. Ele vai trocar, ele trocou esses dois. Agora ele vai testar a posição 3. A posição 3, ele vai testar se o 34 é menor que o 15. Não, não é. Ele vai para o próximo. Posição 4 é o 20. 20 é menor que 34? É. Ele vai trocar o 20 com o 34. E aí ele trocou aqui o 20 com o 34. E ele testa o 20 é menor que o 15? Não é. Então ele para. E aí ele tem todos os passos até ele chegar nos elementos ordenados. É essa a ideia desse algoritmo. Ele vai mexendo dessa forma. Então ele vai testando e depois ele vai vendo se um é menor que o outro e vai trocar. Enquanto, por isso, ele troca. Então é legal que a gente consegue visualizar quando ocorre. E se quiser melhorar alguma coisa, a gente poderia colocar lá no troca, trocando D com, né? Trocando posição tal com posição tal. Acho que a gente pode fazer isso no nosso algoritmo aqui. Acho que ficaria legal trocar posição D com posição para, né? Só para mostrar aqui, ó. Troca, system, out, print, ln. Aí agora é troca. Aí a gente vai trocar a posição D com a posição para. Então, vou trocar aqui. Troca D para para. Ou com, né? D com. D 2 para 4. Aí a gente vai ver as trocas aqui. Compilando, rodando. Olha só. A gente testou então. Começou lá. 15 é menor que 11, não é, não faz nada. 5 é menor que 15? É. Então, posição atual é 5, posição anterior é 15, então ele vai trocar da posição 2 para a posição 1. Trocou da posição 2 e a posição 1. E aí, ele vai testar. O 5 é menor que o 11? É. Ele vai trocar da posição 1 para a posição 0. Trocou esses dois de posição. Ok. Vai testar 34 menor que 15? Não é. Então ele vai para frente. Posição 4, 20 é menor que 34? Sim. Então ele vai trocar o 20 com o 34. De posição 3 para posição, da posição 4 para a posição 3. Troca esses dois de posição. Ele vai testar esses dois aqui. Não é, ele para. E aí, finalizou. Eu acho que agora sim ficou legal para a gente ver, né? Se não quiser ver tanta coisa impressa, é só comentar os prints que estão debaixo do log e aí some essa bagunça que a gente está vendo, né? Então fica legal que a gente pode observar como que acontece as situações, né? Fica bem interessante vendo o momento que ele faz troca. Eu vou dar um arquivo salvar como, só para eu poder mexer nos valores e deixar esse aqui original para que vocês possam consultar. Salvar como, chamar aqui de uma versão 2, não sei nem se esse é um nome bom, mas uma versão 2. Vou só colocar para a gente ver os valores, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 5, 4, 3, 2 e 1. Totalmente invertido. 5, 4, 3, 2 e 1. Então, vou apagar essas bagaças daqui, que está tudo em comentário, que isso aqui é só para a gente ficar testando. E vou rodar. Compilou, rodou. Ó só o trampo que deu agora. Vamos ver. Olha lá. Eu comecei lá, 5. Ele pegou o 4 na posição 1 e testou. 4 é menor que 5? É.
Então, ele vai trocar da posição 0, da posição 1 para a posição 0. Trocou os dois de lugar. Aí ele foi para o 2. Então, ele pegou aqui, ó, o número 3. 0, 1, 2. Pegou o 3. 3 é menor que o antecessor dele? 5? É. Troca da posição 2 para a posição 1. Ficou 4, 3, 5. Só que agora ele vai testar esses dois. O 3 é menor que o 4? É. Então, ele vai trocar da posição 1 para a posição 0, vai ficar 3, 4, 5. Isso daqui está ordenado, precisa ver o resto. Vai pegar a posição 3, que é 2. E ele vai testar 2 menor que 5? É. Ele vai trocar então da posição 3 para a posição 2. Ficou organizado isso aqui. Agora ele vai testar da posição 2 para a posição 1. 2 menor que 4 é de 2 para 1, ele vai trocar. Trocou de novo. E aí ele vai testar o 3 e o 2. O 2 é menor que o 3, então ele vai fazer a troca. 2, 3, 4 e 5. Aí agora ele vai pegar 1 e vai testar. 1 é menor que 5, troca, trocou. 1 é menor que 4, trocou. 1 é menor que 3, trocou. 1 é menor que 2, trocou. E ele fez a troca. Ó, o tanto de passos que ele fez. Isso sem a gente contar nada, né? Agora, se por exemplo, eu coloco lá 1, 2, 3, 4 e 5, olha só que legal. Compilou, rodou, ele vem e testa. Não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada, está ordenado. Gostou? Tem uma diferença considerável com o selection sort, né? Se a gente pegar e aplicar aquela ideia que a gente fez no selection sort, de colocar um contador e ver quantas vezes ele itera, a gente vai ter uma surpresinha bem interessante aqui, ó. Então eu vou fazer isso daqui, vou declarar static int contador igual a zero, viu, seu Rômulo? Igual a zero, faça direito. O Rômulo é fogo para fazer as coisas erradas. Eu vou colocar dentro do while aqui meu incremento do contador. Contador mais mais. Agora, depois que ele fizer tudo, eu vou imprimir meu contador. System.out.println contador. Contador. Rodou, executou. Quantos passos ele fez? Nenhum. Aí você fala assim, nenhum porque ele não entrou no laço. Mas se você contar, na verdade, ele está incrementando aqui, ó. Ele está andando e fazendo apenas 4. Não estou contando dentro desse cara, né? Então eu vou fazer isso daqui também. Só para a gente ver. 4 iterações, que é daqui até aqui. Ele iterou 4 vezes. É isso. Se ele iterou essas 4 vezes, ainda tem as vezes que ele anda para trás. Então conta aqui, conta lá dentro. Então tá certo. Se eu mudar para o pior caso, compilou, rodou, 14. 5 vezes 5 dá 25. Ele fez em 14. Se eu não estou enganado, o Selection Sort tinha feito em 10. E aí é uma coisa legal. E se a gente pegar o nosso algoritmo do ordenação por seleção? Se eu tiver esses dois dispostos daqui, né? Esses dois dados nesse formato, né? Tenho esses dados nesse formato. Quantos passos será que aquele de lá vai ocupar? E aí, vamos ver. Olha só. Vou abrir ordenação por seleção. Cadê?
números primitivos, está aqui. Vou colocar aqui os meus valores, né? Dados decrescentes. Compilou, rodou. 10. Dados crescentes. Compilou, rodou. 10. Dados aleatórios. Compilou, rodou. 10. Tem alguma coisa muito legal de se entender? Se eu pego aqui os meus dados aleatórios, cadê? Vou copiar aqui, ó, dados aleatórios. Dados aleatórios. Vou deixar só menor para a gente poder enxergar melhor, né? Tirar esse monte de zero que não está fazendo muito sentido, não. Compilou. Executou. 7. Se for crescente, 4. Se for decrescente, 14. Ó, que interessante. O selection sort, ele sempre vai ter um custo constante para a mesma quantidade de elementos, não importa a ordem, sempre um custo constante. Já o insertion não. O insertion depende da ordem dos elementos. E aí, olha só que legal. Bagunçado, ele ainda foi melhor em quantidade de iterações que o selection. Mas quando a gente tem os dados ordenados decrescente, ele é pior. Olha que danadinho. Manjou? Legal pensar nisso daí? Não tinha pensado ainda que poderia ter performance diferente para a disposição dos dados? Tem. Tem algoritmo, no caso aqui o nosso algoritmo, o selection sort, ele não é influenciado pela ordem dos dados, mas o insertion sort é. Ordenação por seleção, tanto faz a ordem. Ordenação por inserção, não. Ele é influenciado pela ordem dos dados. Olha que doido. E da hora. E da hora. Você consegue, então, perceber que aí vem aquela ideia. O Zé estava falando, pegar o melhor de dois mundos. Na verdade, você tem que conhecer os algoritmos para saber qual aplicar em cada caso. Se você tiver, por exemplo, que validar se algo está ordenado crescente, você usaria o selection sort ou insertion sort? Eu usaria o insertion. Ele dá um resultado, se os dados já estão ordenados, muito mais rápido. Para validar, para ver lá a quantidade de passos. Ele é extremamente rápido para isso. Agora, se for para ordenar algo que está para inverter, né, para inverter, porque está de um jeito, eu quero inverter e colocar do outro, né, eu quero virar de um lado para o outro, usar o selection sort é mais interessante do que o insertion, porque o insertion ele é menos performático nesse tipo de problema. Então, quando eu quero inverter, o selection é mais performático. Ó. Então, dependendo do que você quer fazer, um algoritmo é melhor aplicável do que outro. É essa a grande sacada que a gente tem que entender aqui. E é isso que eu gostaria de deixar registrado, né, nesse momento. Que a gente tem que entender a ordem dos nossos dados, entender como está distribuído os nossos dados, para talvez otimizar isso daí com os nossos algoritmos. Então, saber qual algoritmo é mais performático para cada tipo de situação.
Sabendo disso, eu posso performar, mudar lá, trocar o algoritmo, escolher um melhor, um outro diferente, que vai fazer realmente a diferença na execução. E é isso daí que é importante a gente manjar nesse momento. Com base nessa brincadeira, para a gente fechar o dia de forma bem divertida, vou fazer aquelas duas alterações. E aí já viram no outro, e ainda é no mesmo dia, então é bem rapidinho para a gente visualizar. E aí a gente já finaliza esse esquema daqui rapidamente. Então o próximo passo vai ser fazer a visualização da ordenação de string e depois a ordenação de objetos. São os dois passos que a gente vai ter agora para fazer. Antes de ir para frente, pergunta, dúvidas? Não? Então vou beber água. Já que não há dúvidas, vou molhar o bico. Nossa senhora, entendi que eu não sei o que acontece, não existe dúvida. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Você realmente é muito inteligente. Isso eu tenho certeza. Já não posso afirmar de outros, né? A gente tem esses detalhes muito importantes aí, né? Mas vamos bola para frente. Vamos continuar a nossa ordenação. Tranquilo, só dividir com a gente. Bora continuar aqui nossa ordenação e vamos fazer então a ordenação por inserção para string, beleza? Então agora a gente vai fazer a ordenação de um conjunto de strings, que a gente já viu como se faz. A gente vai ter, obviamente, fazer as adaptações e mudar lá o nosso comparador. E o nosso comparador vai ter que comparar com o compare to, e não mais com o menor, que é o que a gente tem feito, né? Nosso comparador aqui no momento está sendo feito com o menor, a gente vai mudar para um comparador com o compare to, no caso, compare to ignore case, né? Para não ter problema nenhum. Então a gente vai fazer essa alteração. Para tanto, fazer aquele esqueminha, dar um arquivo salvar como. Vou salvar aqui string, salvei, string, novamente. Deixa eu só abrir o de string lá do outro para pegar os dados. Era isso que eu queria. Tá lá, bonitinho. Nossos dados, os nomes separadinhos, daorinha. Tem lá os nomes bonitinhos e a gente vai fazer a ordenação desse cara. O que nós precisamos fazer? O que é salários, a gente vai trocar por professores. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido porque você já viu o processo. Então, Ctrl H, salários, substituir por professores no documento. Substituiu. Perfeito. O que é double? Eu vou substituir por. Peraí. O que é double? Eu vou substituir por. Preciso ser isso? Vou precisar ter um double? Não, pode ser. O que é double? Eu vou substituir por string no documento. Preparou, tudo bonitinho, já foi. Fez. Vou tirar esses logs, porque eu acho que a gente já viu o processo, né? Então, não acho que isso aqui, nesse momento, é só atrapalha a visão do código, né? Depois, se precisar, a gente volta com eles. Esse imprime também, já era. E foi. O que mais? Log tem mais um aqui. Show de bola. Tanã, taranã.
tudo correu bem, vai dar aquele erro do bad operandi. Compilou, a gente tem um erro, né? Que é o bad operandi. É isso daí. E aí a gente tem que dar aquela ajeitadinha nesse cara. É esse cara aqui que vai fazer a mágica acontecer. Então vamos corrigir esse cara. Vou pegar os valores, então eu vou colocar aqui, isso aqui vai gerar uma string, né? Fazer aquela variável temporária, valor é, posição atual vai ser igual string valor posição anterior vai ser igual. Então vai ser os dois aqui que a gente vai escrever. Vai ser esse cara para cá e esse cara para cá. Tuque, tuque. Feito. Substituir aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ok. Substituir. Para que a gente possa visualizar melhor, vou quebrar a linha aqui. A gente sabe que esse cara não vai ser aplicável aqui, vou ter que colocar um ponto compare to, e eu vou colocar o ignore case. Ignore case. E ele vai comparar esse cara daqui. Verificar se é menor que zero. E é isso daí que ele vai fazer. Só para ver tudo na mesma página, né? Então agora estou usando o compare to ignore case. Tá lá bonitinho, verificou se é menor, joia. Compilou, rodou, bonitinho. A gente, eita, tem um negócio zoado ali. Tem um DRI que ficou, eita, tem alguma coisa zoada. Menor que zero. Tá, não, não, não. Ah, tá. Tem que mudar as posições e atualizar as minhas variáveis. Ai, ai, esse é um problema considerável, né? Depois que eu faço a atualização das informações, com menos, menos aqui, eu tenho que atualizar minhas variáveis de novo, né? Então eu tenho que atualizar a variável aqui. Só isso. É porque ele vai ter que pegar e atualizar o valor novamente. Por isso que ele não trocou bonitinho. Compilou, rodou. Bubu, Dri, Catinha, Lindão, Paitrô. Tudo ordenado bonitinho de forma crescente. E aí eu te pergunto, e se eu quisesse ordenar de forma decrescente? Como que eu poderia fazer para ordenar de forma decrescente? Ó, presta atenção que é complicado, hein? É só trocar o menor por maior. Compilou, rodou. Ah, deu errado. Então tem alguma zica nisso daí, né? Tem. Ele está estourando em algum momento ali do nosso código, tá? Eu fecho e não olho, né? Eu tenho que olhar. Cadê? Compilou, rodou. Deu erro na linha 49. Exatamente aqui. Ué? Posição foi maior que zero? Foi menos zero aqui? Conseguiu ser? Ele está com maior que zero. Abriu, fechou, comparou. Não preciso colocar parênteses, contador. Troca, diminui posição. Ah, tá. Seria zero. É, uau. Deixa eu ver o erro de novo. Foi na chamada do método principal, método ordena 49, ele execou. Ele se perdeu. Estranho ele estar se perdendo, porque teoricamente não era para ele se perder por conta da
da troca daqui. Se esse cara daqui ele tiver na condição mínima para execução, o valor aqui seria 1. Então ele vai decontar 1, vai passar a ser 0. Verdade. E aí vai dar as ruins aqui. Eita. É verdade. Vai ter que ter uma condiçãozinha aqui. Independente. Vai ter que ter. E é justamente essa condição. Ela vai ter que se repetir aqui. Não vai ter como escapar. Ele só vai poder fazer isso se acontecer. Olha esse caso daqui, que legal. Aí ordenou. Vai chegar, não pode, verdade. Desculpa, é que eu não olhei o chat enquanto eu estava tentando resolver. Também sou burro, deveria olhar, né? Fica mais rápido. Agora funciona. Beleza. Tá ordenando de forma decrescente. E esse teste daqui tinha que ter sido feito e não tinha como. Só não vai ser preciso se você não criar as variáveis. Se você estiver usando aqui o vetor, posição, ponto, compare e o outro, aí não precisa, porque aí ele sempre vai estar pegando o atual. Como eu estou usando variáveis, eu preciso do if, declaração e o if. Vai ser necessário. Senão dá para tirar isso daqui. Se eu usar o vetor, posição aqui e o vetor, posição menos 1 aqui, não vai ser necessário. Garantido. Só para mostrar, eu vou fazer a versão 2 só para não perder esse cara aqui e te mostrar que isso também dá verdade, ó. Versão 2. Versão 2. Versão 2. Aqui, ó. Se usar isso daqui, aqui, e isso daqui, aqui, sem as variáveis, então, eu não preciso disso. Olha lá. É esse o problema. Não precisa. Eu preciso daquele teste só porque eu estou usando variáveis para poder armazenar esses valores. Aí eu tinha necessidade do teste. Sem usar variável, eu não preciso do teste. Ele já é atualizado porque ele pega a referência atual e não dá zica. Chique. Então, esse cara daqui é o mestre para dizer a ordem. Se eu inverto o sinal, tanto o ordenação. Cadê aqui? Por seleção, não. Abri aqui o por inserção. Versão. Não sei se versão 2. Versão 2, pode ser. Tem lá os dados. Se eu quiser, olha lá. Meus dados estão decrescentes. Se eu quiser ordenar ele de forma decrescente, só mudar o sinal. E aí, compilou, não vai olhar os textos porque eu não mudei o sinal. Tá bom, vou mudar o sinal. Não. Muda tudo. Compilou, rodou. E aí, no final, olha lá, 4 passos, extremamente rápido. Então, quando ele está na ordem que eu quero ordenar, ele é extremamente eficiente. Quando ele está na ordem oposta do que eu quero, ele é pessimamente ineficiente. Então, fica a dica aí do algoritmo de ordenação por inserção e seleção. Quando que eu devo de utilizar cada um, né? Tem suas vantagens e desvantagens. Para a gente ordenar agora um objeto. Então, vamos lá colocar o objeto. Senão também a gente vai ficar até muito tarde aqui e ninguém merece. Objeto. Vou abrir aqui o outro para pegar os dados. Ordenação por seleção. Objeto.class. Eu quero isso daqui. Opa, Ctrl Z, Ctrl C. Putz, de novo. Porra, quantas vezes errar dessa forma? Brincadeira, hein? Ai, ai, eu vou
lerdiza. Então vamos fazer a troca aqui. Esse cara vai virar professor. Então o que é string, a gente vai virar professor, professor. Deixa eu ver o que mais. É professor aqui, professor aqui, professor aqui. Deixa eu mudar também, que eu sei que vai ter. Cadê? Objeto, objeto, objeto. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Esse cara não preciso mais, não preciso mais, não preciso mais. Eu quero ver, sei lá onde que tá aqui, objeto. Eu quero o toString dele, porque o toString é bonitinho. Facilitar a vida pra gente ver. ToString, tá lá o nosso toString. Acho que ok. Compilou. Ele vai dar erro em alguém aqui. Cadê, cadê? Not find symbol. Ah, verdade, verdadeira. Estrutura de dados, fonte, ordenação por seleção, professor, Ctrl C, taranam, 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 prontinho, compila. Agora deve dar alguma coisa de operador, lá do string, joia. A gente vai fazer aqui então, professor, 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 professor. E aí ele vai trocando os objetos. Legal, então esse aqui diminuiu, só vai ficar com o erro aqui de cima, um erro só, que é o nosso comparador. E obviamente vai cair aquele problema que eu preciso, se eu quiser ordenar string, eu tenho que pegar e colocar ponto get nome. E aí fica aquele negócio grandão aqui, fica aquele negócio grandão aqui, já era, compilou, rodou. Ele ordena agora os objetos por nome, né? E aí está fazendo que ordenação crescente, eu quero decrescente. Compilou, rodou. Bonitinho, ordenado por nome. Ele não está ordenando por salário ainda, né? E aí tem aquele esquema aqui. Não está fazendo ordenação pelo salário. Então a gente vai dar uma implementada nisso daí. Para fazer a ordenação por salário, a gente tinha criado aquelas variáveis para facilitar a nossa vida, né? Então, as variáveis amigáveis lá facilitam muito, né? Então, que a gente pega os valores, vai ficar mais bonitinho. Na verdade, é o mesmo, né? Não vai mudar nada do teste. Então, vou fazer isso aqui mesmo. Copiar essa parte. Só para a gente colocar aqui. Aí vai cair no mesmo problema. Vou ter que atualizar, vou ter que ver a variável, a posição, vai dar no mesmo, né? Vou ter que atualizar as duas variáveis lá dentro. Então, tá aqui. Vai acontecer a necessidade de fazer a atualização delas. Principalmente porque posição atual, posição menor, né? Posição -1. E a gente tem que colocar sempre esses daqui. Opa, 1. Aí esse aqui vai, e depois a gente vai ter que atualizar aqui dentro. Então, se posição maior que 0, abre. Aí a gente vai jogar aqui dentro. E aí a gente vai tirar isso, tira isso, tira isso, mas coloca aqui também. E tira isso. Salário tal. Beleza. Isso aqui é o primeiro teste. Ele fez enquanto isso. E ainda tem que fazer, se tiver mais de um, ou não, é só um. Então, teste enquanto isso e aquilo. Só fazer o if, né? Acho que vai ser só um ifão aqui, vai dar certo. Mudar os nomes, né? Professor atual, professor menor, professor atual, anterior.
Fica mais bonitinho o anterior. Faz mais sentido no anterior. Turururu. Anterior, anterior. Olha lá, anterior, anterior, anterior. Beleza. Agora a gente já pode começar a brincadeira. Vamos fazer os testes do salário, né? Salário. Aí, se for, a gente faz a troca. Se não for, a gente faz alguma coisa? Não faz nada. E de qualquer forma, decrementa a posição. Eu acho que só decrementa a posição se estiver lá dentro. Mas vamos testar. Classe, 8 erros de alguma coisa que eu não declarei. Vamos ver o primeiro. Professor, 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 professor. O que está dizendo? Professores. Professores. Duh. Aqui, vetor. Vamos lá. Compila. Outros erros aqui. Aqui a gente pode substituir pelo nome do professor. Nome do professor anterior. Tudo isso. Nome do professor anterior. Agora sim. Compilou. Oh! Adri... Ficou invertido ainda, não? Tem o while, vai ficar decontando posição. Eu acho que aí a posição vai para dentro dele. Faz sentido, né? Vai para dentro. Porque na hora que ele deconta, ele faz isso aqui, ele tem que decontar a posição. Mas se não for, ele vai passar direto. E não vai fazer a troca. Minha cabeça faz sentido. Entrou num laço infinito. Ah, porque ele não vai decontar. Não, tem que ser fora então. Tem que decontar de algum jeito. Ou ainda dentro do while. Menor igual. Ah, eu tenho que fazer o teste desse cara. Ou igual, tem que testar esse, né? Se, tururum. Aí é só se é menor para cair aqui. Agora faz sentido. Porque se for menor, ele vai fazer a troca. Se não, faz nada. Fecha e dentro. Isso. Laço infinito. Adoro meus laços infinitos. Taranã. Porque ele bate no if, no professor menor. Caiu aqui. Ele deconta. Ele volta aqui, mas ele não fez mais nada. Se não for menor, ele não deconta. Então esse cara é antes. É isso? Faz o teste. Não!
Não é. Deixa eu ver se o salário do professor atual for menor, ele troca. Se for maior, ele troca. Aí ele ordena por salário, né? Ele tem que fazer um teste que eu não estou pensando. Qual é o teste que eu tenho que fazer? Testei, se eles são iguais, ele entra. Aí se ele é menor, ele vai trocar. E o sinão disso daqui? Tem um sinão que eu fiz, não fiz? Foi. Ele atualiza a posição. Ah, tá, não é menor, eu testo só quando for igual. Ah, é verdade, eu comparei se fosse igual. Se for menor, ele vai entrar para fazer a troca. Se for, ele vai trocar. Se não, ele só faz a troca. Se não for igual, ele só faz a troca. Então tem um se não aqui que é para ele fazer a troca. Se não for igual, ele vai fazer a troca. Ah, agora vai dar. De qualquer forma, ele vai decrementar. Ok. Oh, agora quase bateu muito longe. Ele mexeu com o salário. É porque é dentro de um while, né? É que ele vai mexer. Então, esse cara vai ser complicado porque ele vai mexer. Ele ordenar, então seria um while. Só que aí eu teria que colocar esse cara aqui para depois, porque teria que ser aqui. Não é isso? Olha lá. É isso, né? Ainda tem que colocar duplicada essa condição. É isso daqui mesmo. Eu acho que é isso. Porque ele tem que ficar trocando mais dentro daquilo de lá. Ele não vai romper o meu laço porque está aqui. Entrou, laço. Ficou preso aqui dentro. Ficou preso aqui. Não dá. Esse vai ser difícil. Não sei. Vou pensar. Acho que com o if ficaria melhor. Deixa eu voltar com o if. Vou testar. Não entendi o porquê que não. If não vai. Se comparar direto no if, os nomes, se for true, ele já compara os salários. Hum, então, isso
que deu aqui que eu estourei? Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou. Eu tirei um if daqui que eu tô sacando. Então tem uma chave que tá sobrando. Ai, ai. Aqui. Agora sim. Uhul! Valeu, Zé. Era isso mesmo, faz a comparação junto. Bate em cima, né? Tô ficando velho, cara. Não tenho mais pique para ficar o dia todo dando aula nesse calor, não. Se alguém quiser me doar um ar-condicionado e a conta de luz. Agora sim, Zé. Agora sim, ó lá. Só para ordenar pelos dois, né? Aí tem que fazer o teste dos dois, ó. Perfeito, perfeito. O igual e menor, aí você troca também. Se não, só troca. Aí ele ordena. Show de bola, Zé. Bem lembrado, bem lembrado. Obrigado, viu? Eu dou a conta de luz pro senhor. A conta você dá, né? Eu entendi. Eu entendi a maldade. Eu entendi a maldade. Bom também, nossa senhora. Crianças, dúvidas? Deve ter muitas, né? Principalmente nesse último aqui, mas eu entendi o porquê, eu explico rapidamente. O problema da comparação nesse while é que eu tinha que comparar depois os dois ao mesmo tempo. E se esses dois forem menor, aí sim eu faço a troca dele. Se eles não forem, eu vou trocar, eu não vou precisar fazer análise de condição. Então, por isso daí desse else parecendo inútil, né? Adorei. Faria isso no ternário também, eu daria. Também dá. Mas nosso horário mais do que bateu e infinitamente eu tenho que agradecer a presença de vocês nesse calorão feriadástico. Então não tenho mais o que falar, né? Só agradecer.